Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro Asleep. Asleep, ou A Dormir, Dormindo, é uma obra de Banana Yoshimoto, que é uma autora muito conceituada japonesa. Este nome é artístico, eu pelo que percebi há uma planta com uma flor chamada banana e ela gosta muito dessa flor, então escolheu como nome artístico esse nome, como pseudónimo, se assim quiserem chamar. E ela é uma autora mesmo muito conceituada, tanto é que até chegou a Portugal, existem várias edições de livros delas em português, mas estão todas esgotadas. E eu, quando ouvi falar da autora, fiquei muito curiosa. Para quem não sabe, eu adoro literatura japonesa, gosto muito da cultura do Japão, gosto muito de ler sobre isso, mas aqui eu procurei os livros por todo lado e estavam completamente esgotados. E pensei, um dia vou encontrar em segunda mão ou alguma coisa do género, ou procuro na biblioteca, qualquer coisa assim. Até que a Audible pôs montes deles completamente gratuitos. Então, de todas as opções que a Audible tinha gratuitas, eu selecionei este. Não sei se foi a melhor escolha ou não, mas eu estava muito curiosa para saber da autora e este tinha boas pontuações no Goodreads, portanto, eu comecei por aqui. Este livro é de realismo mágico e é todo de volta do tema do sono. E nós aqui temos 3 histórias diferentes com 3 protagonistas diferentes e cada uma delas é influenciada, de certa forma, no seu sono, por causa de algo que lhe terá acontecido na vida. Então nós temos a primeira história em que uma rapariga, depois da morte do homem que ela amava, dá por ela sonâmbula, portanto durante a noite passa, caminha por todo o lado e não dorme. Na segunda história temos outra protagonista que, quando está a adormecer, é contactada por uma rapariga que já morreu. E na terceira nós temos uma rapariga que namora com um homem casado cuja mulher está em coma e dá por ela sem ser capaz de acordar, sempre a dormir, a dormir, a dormir. Então temos aqui 3 histórias muito diferentes, mas ao mesmo tempo muito parecidas e muito quase paralelos umas das outras, e todas elas jogam com o fator do sono e falam todas elas da morte. Há aqui muitas metáforas e muitas coisas que nos são deixadas ali subentendidas. Há sempre alguém que morreu, há uma perda qualquer para a personagem que depois tenta lidar com isso através do sono, e é uma leitura que me custou um bocadinho entrar. No início eu estava um bocadinho confusa, o que é que está aqui a passar, não estou a perceber se a protagonista está tolinha ou não, ou se está a ver coisas. Então no início eu tive um bocadinho de dificuldade em perceber exatamente o que é que estava a acontecer, mas ao chegar ao fim, eu acho que são histórias daquelas que vão crescendo na nossa cabeça, que nós chegamos ao fim, depois de as lermos parece que elas vão aumentando de dimensão, porque quando nós começamos a pensar nelas e naquilo que lemos e naquilo que absorvemos, são histórias muito bem construídas, muito bem trabalhadas, são histórias super simples, super diretas, muito com a base do dia-a-dia das pessoas, que todas elas têm defeitos e todas elas são personagens muito reais. E depois temos este aspecto então do realismo mágico e destas pequenas coisas então que nós percebemos que é tudo assim um bocadinho invenção do contacto com o outro mundo, dos paralelismos, das premonições e tudo mais, mas é uma leitura que mesmo assim parece muito real ao mesmo tempo. Está um trabalho muito bem feito e são 3 histórias que a gente podia dizer, ok, isto são contos e não tem nada a ver uns com os outros, mas parecem quase a mesma história contada em versões diferentes, com personagens completamente diferentes, mas que se deparam com situações em que lhes afeta o sono. Então são histórias mesmo muito interessantes e histórias até bastante profundas, porque mexem com temas como a morte, a perda da própria identidade, o não saber quem somos e por que lutamos e porque é que nos levantamos todas as manhãs. São histórias com peso muito grande para uma leitura tão curtinha. O audiobook tinha cerca de 4 horas, portanto podem ver que é um livro mesmo muito curto, e a maior parte dos livros dela, pelo menos os que foram publicados cá em Portugal, também eram muito curtos, portanto são todas histórias muito curtinhas, mas que mesmo assim têm um peso e uma dimensão enorme. Eu estava muito curiosa, como já disse, para ler esta autora, mas não estava à espera daquilo que encontrei, porque foi de facto uma leitura muito densa e muito leve ao mesmo tempo. É um bocadinho difícil de explicar, mas lê-se muito bem, nós acompanhamos as personagens muito bem, elas são muito terra a terra e depois temos de repente elementos que saem completamente do nosso universo e que nos obrigam a enfrentar a realidade das personagens, da perda e da dor e da procura pela identidade.
Tendo dito isto, eu não gostei muito da narradora do audiobook, ela pronunciou os nomes japoneses na perfeição, não é isso que eu critico, é mesmo porque o tom dela a narrar era muito monocórdico. Eu não sei se era de propósito, já que o tema é todo à volta do sono, se calhar ela quis dar assim um som quase de estarmos a sonhar e estar ali tudo muito calmo e muito parado, mas eu às vezes tinha um bocadinho de dificuldade em perceber quando ela trocava de voz nos diálogos, porque as vozes pareciam quase todas iguais. Não achei que ela fizesse um bom trabalho de diferenciação de tom, de entusiasmo, de voz de homem e voz de mulher, ou voz de duas mulheres, e muitas vezes tornava-se um bocadinho confuso por causa disso. Ainda assim, eu gostei bastante desta leitura, não estava à espera que ela fosse exatamente assim, fiquei surpreendida, mas surpreendida bom, positivo, e estou curiosa para pegar noutras obras da autora, mas não é daquelas autoras que eu vou querer agora devorar os livros todos dela seguidos. Eu acho que preciso de uma pausa, preciso de acabar de processar as informações todas e depois então pegar noutro. Talvez por ter sido a primeira vez que li alguma coisa desta autora, mas pelo menos foi assim que eu me fiquei a sentir. Mas eu gostei bastante desta leitura e acabei por lhe dar 4 estrelas. E foi isso, pessoal, esta foi a minha opinião sobre Asleep, da Banana Yoshimoto. Já tinham ouvido falar desta autora? Já leram alguma coisa dela? Digam-me em baixo. Gostem deste vídeo, partilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de subscrever o meu canal para me ajudar neste projeto e para terem mais opiniões minhas. Eu vejo no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!